Você quer começar a criar conteúdo, quer botar a tua cara na internet, construir uma marca, de repente criar um negócio em cima disso, mas você tá sentindo uma paralisia para começar, ou você já começou e tá sentindo uma paralisia para criar novo conteúdo, para criar coisas novas, para colocar novas ideias em prática, seja em texto, vídeo, imagem, áudio, como que seja que você esteja fazendo. Eu já passei por isso algumas centenas de vezes ao longo aí da minha história, ao longo da minha caminhada, minha trajetória na internet. Comecei em 2011, escrevendo, 2012 com o canal, então eu já passei por isso muitas vezes. E para ser bem sincero, eu estava ainda um pouco em dúvida se era esse mesmo assunto que eu ia abordar agora, um pouquinho antes de ligar a câmera aqui e começar a gravar. Foi aí que eu pensei, realmente, isso vai ser um excelente exercício para poder mostrar na prática, para quem está assistindo, exatamente do que eu estou falando. E é por isso que a gente vai abordar em como tratar essa paralisia hoje aqui com você, na hora de criar o seu conteúdo. E o primeiro passo sempre é dar um primeiro passo. E de onde surgiu isso daqui? E do que vem essa ideia? Tá? Por que eu estou falando essa ideia aqui? Lembra que eu fiz um vídeo recentemente falando que as IAs estão querendo pensar por você? Nem de brincadeira. Eu nem tinha percebido isso, eu não sei se é uma atualização nova depois desse vídeo que eu publiquei há 2 semanas atrás, se é uma atualização anterior, eu não tinha visto. Mas agora, quando você comenta aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, o próprio YouTube já me sugere o que ele acha que eu deveria responder nesses comentários. Sem brincadeira, eu falei que eu não estava prevendo, eu estava vendo aquilo acontecendo e é exatamente isso daí que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Hoje em dia a gente tem todo tipo de ajuda para poder pensar numa ideia, para poder pegar uma ideia do que a gente quer falar ou de um tema geral que a gente queira abordar no geral, no nosso canal, no nosso perfil no Instagram, na nossa marca, no que quer que seja. E daí a gente pode pedir para o ChatGPT, para o Gemini, Claude, para todas essas máquinas aí para dar um monte de tema, um monte de ideia para a gente. Problema, essas máquinas, por melhores que elas sejam, esses modelos de linguagem não têm o contexto que você tem, não tem as experiências que você tem. Você pode passar, e eu tenho feito experimentos com isso, disse isso no meu vídeo sobre IA. Eu não sou contra a inteligência artificial, estou usando todos os dias no meu trabalho. Mas, por exemplo, você pode pegar, e eu estou fazendo isso, uma inteligência como a Notebook LM, que pega várias fontes, você pode pegar várias fontes diferentes, pode ser texto, pode ser áudio, você pode mandar áudio para essa inteligência artificial, você pode mandar artigos científicos, você pode mandar páginas da internet, você pode mandar vídeos de qualquer pessoa, de qualquer canal no YouTube para ele analisar, e daí ele faz uma análise um pouco mais técnica, menos criativa, mas mais técnica, e começa a mostrar e fazer as conexões entre uma fonte e outra. E isso pode ser útil para você aprimorar as suas ideias, para você organizar as suas ideias, para você traduzir ideias que de repente estão num idioma, ou textos ou coisas que estão no idioma que você não fala e você não confia tanto assim na tradução automática ali do próprio YouTube ou na tradução que foi feita por quem fez a tradução. Só que esses programas, eles não têm o contexto psicológico, sociológico pelo qual você passou para entender por que aquele tema é importante de você abordar, para entender por que dentro do tema geral do que você quer abordar na sua marca, aquele tema que você quer, aquele vídeo, aquela ideia, aquela coisa que você quer fazer naquele conteúdo é importante, para decidir quais são as coisas importantes. Se você chegar e simplesmente fizer um prompt de 3 linhas para o ChatGPT sobre o seu assunto, o tema que você quer abordar no seu canal, e falar: ChatGPT, me dê 10 temas interessantes e virais do que eu deveria colocar nos meus vídeos, ele vai te dar um monte de tema bosta, um monte de tema genérico, um monte de tema sem sentido, sem utilidade prática, um monte de coisa que um monte de gente já fez e que não vai te ajudar em bodega nenhuma. Então, como que você faz? Você começa dentro da sua cabeça. Você começa pelo teu cérebro. Você vai pegar a tua ideia, o que você quer abordar, e você vai começar a destrinchar para que serve aquilo ali. Ah, eu tô sem ideia, eu não sei o que eu vou falar. Beleza, tranquilo. Dentro do que você sabe fazer, o que é mais importante para você que as pessoas saibam? O que as pessoas estão mais te pedindo? A união desses dois vai fazer você encontrar alguma coisa que faça um pouco mais de sentido. E muitas vezes, e esse é o segundo passo para você abordar,
antes de você até pegar e sentar e gravar sobre aquele tema, depois que você destrinchar por escrito, ou você pode até conversar com o ChatGPT e trazer para inteligência artificial o tema para ver se dá aquele estalo, mas você tem que colocar a sua mente em movimento. Esse ponto aqui é essencial. Enquanto você ficar pensando assim, eu não tenho ideia, eu não sei o que fazer, eu não sei do que eu deveria falar, eu não sei como abordar esse tema, eu não sei se eu tenho preparo para poder falar sobre isso, eu não tenho conhecimento para poder falar sobre isso. Enquanto você ficar preso nessa, você não vai começar nunca, você não vai criar nunca vai transformar aquele plano, aquela ideia num conteúdo pronto. E às vezes você realmente não está preparado, mas não mentalmente. Às vezes você tem tudo que você precisa na tua cabeça, mas você não está emocionalmente na... Eu não gosto da palavra vibração, porque fica com a cara muito de espiritualista, muito aquela cara de gente espiritualizada na Namastê performática. E não é disso que eu tô falando. Eu tô falando numa vibração no sentido o teu cérebro ainda não tá acostumado com a linguagem de quem tá criando conteúdo, de quem tá produzindo, de quem tá falando para uma câmera. Então você fica com aquele receio, e aquele receio se traduz e se esconde atrás de uma falta de preparo. Faz sentido isso que eu tô falando? Muitas vezes você acha que você está sem ideia e você não está sem ideia. Você está com medo de abordar aquelas ideias, fazer aquele vídeo, fazer aquele conteúdo, postar aquela foto no Instagram, escrever aquele texto, colocar aquele texto no Substack, ou colocar aquele texto no Medium, ou colocar aquele texto no seu site e flopar. E ninguém vê. E as pessoas não gostarem. E para te ajudar, se você está com um receio de falar daquele seu tema super importante, começa falando de outra coisa. Começa falando de algum outro tema, começa falando de algum outro assunto. Toda essa história da IA querer responder por mim os comentários que vocês estão fazendo, era uma coisa que eu ia começar no início do vídeo, eu ia usar exatamente para suavizar o assunto, para eu já entrar na mentalidade de começar a falar para a câmera, para daí começar a rolar, para falar extemporaneamente, como eu estou falando aqui com você. Que era uma habilidade que eu, dominava até pouquíssimos anos atrás, quando eu estava fazendo isso 2, 3, 4 vezes por semana. Agora, me retrabalhando e estou recuperando essa habilidade depois de tanto tempo parado. E não é fácil. Recomeçar talvez seja tão difícil quanto começar do zero. Eu não vou dizer que é tão difícil quanto que é a mesma dificuldade, porque eu já sei mentalmente, eu já sei intelectualmente tudo que eu tenho que fazer. As redes mudaram, o YouTube é diferente de como ela era antes. Quando eu comecei meu canal no Instagram, pouquíssima gente usava. Hoje ele já está no final da era dele, né? Ele está no final da vida útil dele. As pessoas estão começando a fazer com o Instagram e o TikTok o que elas estavam fazendo com o Facebook quando eu comecei. Saindo do Facebook e indo para o Instagram, agora elas estão saindo do Instagram e indo para o TikTok. E as coisas estão mudando vertiginosamente em várias direções diferentes. Agora, certos princípios básicos não vão deixar de existir. Certas verdades sobre a criação e você colocar a tua cara a tapa e colocar a tua voz no ar e fazer as coisas para ajudar as pessoas ou para ensinar as pessoas ou para vender para as pessoas e você construir um negócio em cima disso a partir do qual você viva, tudo isso daí segue certos princípios que não vão mudar muito rápido. Vão levar muitos anos, talvez séculos para mudar, porque não são muito diferentes dos princípios desde quando essa história começou. Desde muito antes de internet, desde quando as pessoas simplesmente falavam em público e faziam amigos, e influenciavam pessoas, e enchiam teatros no Carnegie Hall para poder vender livros. Não era muito diferente. Os princípios, as táticas continuam mudando, sempre, mas os princípios continuam os mesmos. As estratégias, portanto, continuam os mesmos. Não existe muita diferença entre as estratégias de hoje e as estratégias de antigamente. As táticas, sim, elas vão mudar. Por que eu estou te falando isso? Tudo isso está te travando de começar a criar o teu primeiro vídeo ou começar a criar o teu 100º vídeo porque você não tem mais ideia. Pode ser muito mais um medo, muito mais um receio, muito mais uma vergonha do que uma falta de preparo, de verdade. Pode ser falta de preparo, e nesse caso tem inteligência artificial para te ajudar, tem curso para te ajudar, tem faculdade para te ajudar, tem um monte de coisa que pode te preparar melhor para poder falar do que você quer falar na internet. Mas, na maioria das vezes, é um receio, é um medo, é uma falta de preparo, sim, emocional. E daí que a gente entra em começar de uma forma gradual, falando sobre algum outro assunto, para daí depois você chegar
no assunto que você quer abordar para valer, beleza? Sobre essa questão dos princípios, eu estou muito tentado a colocar no ar, aqui no YouTube de graça, um curso que eu gravei anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, não, talvez tenha mais, agora que eu tô vendo, deve ter uns 3 ou 4 anos, sobre esses princípios, para você criar conteúdo na internet e construir uma marca em cima disso. Foi um curso que eu gravei pro Matheus Copini, da Alpha Life, anos atrás, que ele me pediu, uma vez que ele veio pro Rio de Janeiro, e eu tô pensando muito em colocar esse curso no ar, deixar ele disponível no YouTube de graça, para você assistir e você ter todos os fundamentos, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha válido, se você quer realmente ter acesso a esses fundamentos, porque isso daí muito provavelmente vai significar que por umas 4, 5, 6 semanas eu não vou postar vídeo novo aqui no canal, porque eu vou passar assim, ó, 4, 5 semanas só colocando esse curso no ar. Eu não vou colocar ele todo de uma vez, porque senão o YouTube não vai entender o que eu tô fazendo e ninguém vai receber. Tá, então vai ser toda ali segunda-feira uma aula nova desse curso. Mas deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou fazer com certeza um novo vídeo na semana que vem. Se a galera quiser que eu bote esse curso no ar, vou botar esse curso no ar pelas próximas 6 semanas aí. Eu sou o João Vitor da Nave, muito satisfeito, muito feliz de ver a galera acompanhando. Eu tô vendo os seus comentários e eu que respondo seus comentários. Vai pra puta que pariu, inteligência artificial do YouTube, querer escrever os meus comentários, a minha resposta pro meu público, pra vocês, por mim. Quero que essa IA vá tomar no cu, as outras podem ficar de boa, sem problema. Mas IA que quer pensar por mim, eu quero que vá tomar no cu. Deixa aqui embaixo nos seus comentários que eu mesmo leio e eu mesmo respondo. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Também clica no sininho e eu te vejo na próxima. Muito obrigado. E deixa ideias de temas que você quer ver nos próximos vídeos também. Obrigado.